Olá pessoal, hoje vou ler uma tradução exclusiva da versão em inglês de A Pequena Sereia, de Hans Christian Andersen. Esta é a parte 1 da história. Se gostarem, não se esqueçam de curtir e compartilhá-la. A Pequena Sereia. Parte 1. Em um lugar muito distante do oceano, em que a água é azul como a mais linda centáurea, e clara que nem cristal, há um abismo muito profundo, tão profundo, aliás, que nenhum cabo consegue tocar, nem mesmo muitas torres de sinos, empilhadas uma em cima da outra, conseguiriam alcançar a superfície. Ali vivem o rei do oceano e seus súditos. É difícil imaginar que haja qualquer coisa no fundo do mar além de areia amarela. Pelo contrário, as mais únicas flores e plantas crescem ali, e suas folhas e caules são tão flexíveis que basta a mínima agitação da água que elas balançam, como se estivessem vivas. O rei do oceano já era viúvo há muitos anos, e sua velha mãe cuidava dos afazeres da casa. Ela era uma mulher muito sábia, muito orgulhosa de sua linhagem real. Por isso, vestia 12 ostras em sua cauda. Seus súditos de alta linhagem em comparação podiam vestir só 6. Sua posição social contrastava com os cuidados com as pequenas princesinhas do mar, suas netas, o que fazia de si uma mulher admirável. Eram 6 crianças lindas, mas a mais nova era a mais linda de todas. Sua pele era lisa e delicada como uma pétala de rosa, e seus olhos eram azuis com a mais profunda água do mar. Mas, como todos os moradores do mar, ela não tinha pés e tinha uma cauda de peixe. As crianças brincavam, do dia até a noite, nos salões do castelo, ou com as flores que cresciam nas paredes. As grandes janelas de âmbar ficavam abertas, e os peixes nadavam por lá, assim como as andorinhas voam até nossas casas quando abrimos as janelas. A diferença é que os peixes nadavam até as princesas, comiam de suas mãos e se permitiam serem acariciados. Do lado de fora do castelo, havia um lindo jardim que cresciam flores em um vermelho brilhante e em um azul escuro, árvores que floresciam, e suas florações eram um vermelho intenso como fogo. Seus frutos brilhavam como ouro, e as flores e galhos balançavam para lá e para cá continuamente. O sol era uma areia fina, mas azul como a chama do enxofre incandescente, e em tudo havia um brilho azul muito peculiar, como se estivesse cercado pelo ar de lá de cima. Ali o céu brilhava azul, em vez das profundezas escuras do mar. Quando o tempo se acalmava, dava para ver o sol. Ele parecia uma flor púrpura, com a luz saindo do cálice. Cada uma das princesinhas tinha um pedacinho de terra no jardim em que poderia plantar o que quisesse. Uma fez uma cama de flores em forma de baleia. Outra achou melhor fazer seu arranjo na forma de uma pequena sereia. Mas o arranjo da mais nova era redondo como o sol, e continha flores vermelhas como os seus raios ao se pôr. Ela era uma criança estranha, quieta e pensativa, enquanto suas irmãs amavam as coisas maravilhosas que conseguiam com os destroços das embarcações. Ela não prestava atenção em nada que fossem suas lindas flores, vermelhas como o sol. A única exceção era uma linda estátua de mármore. A estátua era a representação de um lindo rapaz, feita da mais pura pedra branca. Tinha caído no fundo do mar, de um navio afundado. Perto dela, a menina plantou um salgueiro rosa, e ele cresceu bastante, e logo encostou seus galhos na estátua, e eles quase tocavam o chão azul. Sua sombra tinha um tom violetado, e ele balançava para lá e para cá. Parecia que a copa da árvore e a raiz estavam brincando e tentando se beijar. Nada deixava a menina tão feliz quanto ouvir sobre o mundo acima do mar. Ela fazia sua velha avó dizer tudo o que sabia sobre os navios, as cidades, as pessoas e os animais. Para ela,
Parecia maravilhoso saber que as flores da superfície tinham fragrância, mas as do fundo do mar não. Que as árvores da floresta eram verdes, e que os peixes nas árvores cantavam tão docemente que era um prazer ouvi-los. Sua avó chamava os pequenos pássaros de peixes, senão a menina não entenderia, porque ela nunca tinha visto os pássaros antes. Quando você celebrar seus 15 anos, dizia a avó, terá permissão para ir até a superfície do mar. Poderá sentar nas pedras à luz da lua, enquanto os grandes navios passam. Então verá florestas e cidades. No ano seguinte, uma das irmãs completaria 15 anos. Mas, como cada uma era um ano mais nova que a outra, a mais nova teria que esperar 5 anos antes que viesse a sua vez de subir do fundo do oceano e ver a superfície como a vemos. Cada uma prometeu contar uma outra o que visse em sua primeira visita e o que achasse ser mais bonito. Afinal, por mais que tentasse, o que a avó contava não era o suficiente. Havia tantas coisas sobre as quais elas queriam saber. Nenhuma delas esperava tanto por sua vez com a menina mais nova. Ela, que tinha que esperar mais que todas, e que era tão quieta e pensativa. Por muitas noites, ficava com a janela aberta, olhando a água azul escura, olhando os peixes enquanto eles batiam com suas caudas e barbatanas. Ela só podia ver uma fração do brilho da lua e das estrelas. Dentro da água, eles pareciam maiores do que para os nossos olhos. Quando uma silhueta que parecia uma nuvem negra passava entre ela, a lua e as estrelas, sabia que deveria ser uma baleia passando por sua cabeça, ou um navio cheio de seres humanos, e jamais imaginariam que havia uma pequena sereia logo abaixo deles, tentando tocar o fundo do navio. Assim que a filha mais velha fez 15 anos, foi permitido que subisse à superfície. Quando voltou, tinha centenas de milhares de coisas para falar. Mas a mais bonita, disse ela, era deitar à luz do luar, num banco de areia, e no mar silencioso, perto da costa, e olhar para uma grande cidade que estava perto, enquanto as suas luzes piscavam como centenas de estrelas. Ouvir os sons da música, os barulhos das carruagens e as vozes dos seres humanos, e então ouvir os felizes sinos soarem alto de suas torres. E como ela não podia se aproximar de todas essas coisas maravilhosas, as desejava mais que nunca. Ah, e não é que a irmã mais nova ouviu atentamente toda a história? Depois de ouvi-la, ela ficou com a janela aberta, olhando acima da água azul, escura. Pensava na grande cidade, com todo o seu alvoroço e barulho, e até se imaginava ouvindo o som dos sinos das igrejas lá no fundo do mar. No ano seguinte, a segunda irmã recebeu permissão de subir à superfície da água e de nadar onde quisesse. Ela subia enquanto o sol se punha, e isso, disse, era a vista mais bonita de todas. O céu brilhava como ouro, enquanto nuvens violetas e rosas, que não conseguia descrever, pairavam sobre ela. E, ainda mais rapidamente que as nuvens, voava um bando de cisnes selvagens em direção ao pôr do sol, formando um longo véu branco em direção ao mar. Ela também nadava em direção ao sol, mas afundava nas ondas, enquanto os tons de rosa desbotavam das nuvens e do mar. Chegou a vez da terceira irmã. Ela era a mais ousada de todas, e nadou a um rio que desaguava no mar. Nos bancos de areia, viu colinas verdes com lindas vinhas. Palácios e castelos despontavam parcialmente das orgulhosas árvores na floresta. Enquanto ouvia os pássaros cantarem, os raios de sol a queimavam com tanta força que tinha que mergulhar com frequência para resfriar seu rosto, que ardia. Num riacho estreito, ela encontrou várias criancinhas humanas, peladas e se divertindo na água. A sereiazinha também queria brincar com elas, mas fugiram, muito assustadas. Então, veio um pequeno animal preto até a água. Era um cachorro, mas ela não sabia
pois nunca tinha visto um antes. Aquele animal latiu tão ferozmente para ela que se assustou e correu para o mar aberto. Mas ela disse que jamais se esqueceria da linda floresta, das colinas e das pequenas criancinhas que podiam nadar na água, apesar de não terem barbatanas de peixe. O aniversário da quinta irmã ocorreu no inverno. Então, quando veio a vez dela, viu que as outras não tinham visto na primeira vez que subiram. O mar estava bem verde, e grandes geleiras flutuavam, cada uma como uma pérola, disse, mas mais compridas e maiores que as igrejas construídas pelos homens. Elas tinham as formas mais singulares, e brilhavam como diamantes. Ela tinha se sentado em uma das maiores geleiras, e deixou que o vento brincasse com seu longo cabelo, e disse que todos os navios que passavam o mais longe possível da geleira, pois tinham medo dela. Quando chegou a noite, enquanto o sol se punha, nuvens negras cobriram o céu, e o trovão e o relâmpago brilhavam, e a luz vermelha brilhava nas geleiras enquanto elas balançavam e se atiravam no mar que subia. Em todos os navios, as velas eram recolhidas e tremiam, enquanto a sereia sentava calmamente na geleira que brilhava. Ela assistia o relâmpago azul enquanto ele pulava e soltava faíscas no mar. Quando as irmãs tiveram a permissão de subir à superfície pela primeira vez, todas ficaram impressionadas com as lindas paisagens que viam, mas agora que tinham crescido e podiam voltar quando quisessem. Passaram num lugar muito sombrio. Após um mês, elas desejavam voltar às profundezas e diziam que lá era muito mais bonito e era muito mais agradável estar em casa. Ainda assim, durante a noite, as 5 irmãs se davam os braços e subiam à superfície, alinhadas. Elas tinham vozes muito mais bonitas que qualquer ser humano, e antes de se aproximarem de uma tempestade, ao perceber que não estava para se perder, nadavam ante a embarcação e cantavam docemente sobre o prazer de se encontrarem no fundo do mar, e pediam que os marinheiros não temessem se afundassem. Mas os marinheiros não conseguiam entender a música e a confundiam com o uivo das tempestades, e nada disso era agradável a elas. Pois se o navio afundasse, os homens se afogavam, e somente seus cadáveres chegavam ao palácio do rei do oceano. Quando as irmãs subiam de mãos dadas, a irmã mais nova se isolava, olhando-as, pronta a chorar. Mas as sereias não têm lágrimas, e por isso sofrem mais. Ah, se eu tivesse 15 anos, disse ela. Sei que vou amar o mundo lá em cima, e as pessoas que vivem nele.